Olá, amigos. Boa tarde, pontualmente 18h30. Aqui estamos nós para mais um Era Uma Vez. O lugar... Oi, Lúcia, chegamos junto, que bom. Oi, Remy, como vai? Que prazer em te ver aqui. Oi, Soraya, Ideu, bem-vindos. Estamos mais uma vez e vamos lá, vamos contar a história para vocês de como funciona isso aqui. Esse é o Era Uma Vez, o lugar onde a gente conta histórias para adulto, histórias da gastronomia, histórias da culinária, enfim, coisas gostosas. Terminando aqui a nossa conversa, eu vou postar no meu blog as receitas a que eu vou me referir aqui durante a live, para que vocês possam tê-las e executá-las. Para entrar no blog é só entrar no meu portal www.brenolerner.com.br. Lá você tem o blog, você tem o podcast com historinhas deliciosas de 4 a 5 minutos, você tem o canal de cozinha, o Papo de Cozinha, com mais de 200 receitas para vocês. Enfim, tudo que dá. Oi, Luísa! Oi, Nando! Bem-vindos! Tudo que dá para vocês poderem fazer. Correto? Enquanto isso, eu só estou fazendo uns ajustezinhos aqui e vamos começar. Aí, também logo após a nossa live, eu vou publicar os ingredientes para que no domingo a gente possa estar junto no Nós na Cozinha, onde neste domingo nós vamos preparar uma deliciosa salada de lentilhas por Ano Novo. A lentilha é uma tradição do Ano Novo, como vocês sabem, e nós vamos fazer uma salada de lentilha com legumes grelhados. Uma delícia. E para beber, atendendo a pedidos do pessoal, 3 variações bem diferentes de gin tônica para a gente encarar aí o verãozão. Ok? Estamos prontos? Podemos pensar em começar? Vamos começar então, pessoal. O papo hoje é muito curioso. É um papo... Oi, Feig, como vai? Bem-vinda. Adelina. O papo hoje é sobre gente esquecida. Gente que, de certa forma, fez coisas importantes e não teve o seu nome gravado na história. Eu vou falar de 3 caras aqui que muito provavelmente vocês nunca ouviram falar ou pouco ouviram falar, e vocês nem imaginam a importância desses caras para a história da gastronomia, para a história da culinária. Oi, Clarinha, muito bem-vinda, como vai? Me imagino que a Clarinha e o Serginho, bem-vindos os dois. Esses 3 caras... se você olhar dentro da tua cozinha hoje, a quantidade de coisas que a gente tem graças a esses 3 caras é um negócio impressionante. E sem mais delongas, eu vou começar de cara com esta figurinha aqui. Pierre Poivre. Vocês já ouviram falar desse cara? Oi, Paula, bem-vinda. Você chegou na hora que eu... Oi, Marco! Vocês chegaram na hora que eu estou apresentando o Pierre Poivre para o pessoal aqui. Vocês não avaliam o que esse fulano fez pelas nossas cozinhas. É o que eu pretendo contar para vocês agora. Pierre Poivre nasceu em 1719, filho de modestos comerciantes na cidade de Lyon. Esse cara foi um Indiana Jones. Vocês vão ver que a história dele é a história de um Indiana Jones. Vocês não vão acreditar. E o Poivre pode parecer que ele estava predestinado, mas é realmente uma enorme coincidência, né? O Pierre, aos 9 anos, ingressa nos Irmãos Missionários de Saint-José, na colina de Croix-Rousse, uma ordem cuja vocação era a evangelização dos povos então ditos pagãos.
Mestre Jair, Laura, bem-vindos, como vamos? Aos 20 anos, ele já é um noviço e está sendo trabalhado para ser um missionário no seminário das Missions Étrangères. Aos 21, embarca... Oi, Helena, como vai? Aos 21, embarca para sua primeira missão com destino à China. Na viagem, ele trava contato com o terror da época, que era o escorbuto, né? A falta de vitamina C no corpo. O ser humano é um dos poucos mamíferos que não sintetiza a vitamina C, ele tem que obter a vitamina C por fora. E o escorbuto chegava a matar 2/3 da população de um navio. Quando ele chega em Cantão, na época era conhecida como Guangzhou, oi Laura, Danieli, Karen, bem-vindas, prazer em tê-las. Toda a tripulação foi feita prisioneira pelos chineses. E ele utiliza o tempo na prisão para aprender o chinês e acaba virando o interlocutor entre os chineses e os prisioneiros. Aí, pelos bons serviços, ele é solto, foi para Macau, foi para Cochinchina. Sim, a palavra Cochinchina existe, é o nome antigo do Camboja. E depois foi a Phai Pho, que é o nome antigo do Vietnã. Ele tentava realizar sua obra missionária, mas não dava. O interesse dele por plantas, por alimentos, era tão grande que ele, na verdade, não converteu um único pagão. Um dos seus primeiros escritos, que a gente conhece, fala das maravilhas do arroz da montanha, que os europeus na época não conheciam. Arroz da montanha é isso aqui, pessoal. É aquele arroz que é plantado em platôs da montanha. Esses platôs são encharcados. Essa é uma plantação do Vietnã. Estão vendo? E ele fica alucinado, dizendo quantas das nossas colônias não poderiam ser alimentadas dessa forma. Mas o fascínio dele era as especiarias. Por que a gente não pode colonizar especiarias nas nossas colônias? A resposta é mais do que óbvia. Não pode porque holandeses e portugueses eram detentores do monopólio de pimenta, da canela, da noz moscada e guardavam-na como seus tesouros. Não podia sumir uma nozinha de noz moscada, né? O roubo de uma semente era punido com a morte, né? A tentativa de plantar... Oi, Sussu, bem-vinda. A tentativa de plantar qualquer espécie era suprimida por invasão militar, né? Por exemplo, os judeus da região de Calabar, da onde se origina a pimenta do reino, quase foram massacrados pelos portugueses porque tentaram fazer plantações, os judeus coxins, né? Oi, Thelma. Oi, Futrica. Bem-vindas. Eles tentaram fazer plantações e os portugueses praticamente dizimaram com eles. E, por exemplo, a noz moscada, que era exportada, eles mergulhavam a noz moscada em água com cal, porque isso garantia que ela não pudesse se reproduzir. E, na verdade, como a cal é um poderoso bactericida, até hoje a noz moscada é lavada em água de cal. O fato é que os superiores de Pierre, altamente decepcionados com seu trabalho, trouxeram ele de volta para Paris. Ele saiu da congregação, e a verdade é que, a exemplo de Linnaeus, de Jussieu, de Darwin, a humanidade perdeu um religioso e ganhou um botânico, né? E que botânico! Aos 25 anos ele já é dono de um belíssimo herbário, faz estudos e mais estudos de ervas. E aí o vírus... Oi, Carlinhos. Oi, Sônia. O vírus das viagens mordeu ele e ele se mete num navio com destino ao Oriente. Para variar, Nau é atacada por navio inglês e um tiro de canhão arranca a mão de Pierre, que depois declararia que sem mão não poderia mesmo mais dar a bênção e, portanto, não era para ser religioso mesmo.
Ele acorda desse pesadelo no navio inglês, é desembarcado na Batávia, na verdade Batávia de Jakarta, né, na Indonésia. De lá vai para a Índia e mais uma vez volta para a França. No caminho ele para nas Ilhas Maurício e consegue convencer o governador francês do local, era um tal de Mr. Boudonnet, a criar uma plantação de especiarias na ilha. E se compromete, uma vez que ele estava indo para a França, a convencer a CIA das Índias Orientais a investir lá. Vai para Paris, de novo na costa da Angola, o navio é destruído por uma tempestade, ele é salvo por um navio holandês, dia depois o navio é atacado por piratas de Saint-Malo e lá vai o nosso herói para a prisão novamente. Uma semana depois, os piratas são afundados por navio inglês. Nosso prisioneiro troca de mão e vai parar numa prisão em Guernsey, no Canal da Mancha. Finalmente, oi Alina, como vai? Em 1748, 4 anos depois da partida dele, ele chega a Paris com 29 anos de idade e aventuras para quem tem mais de 100 anos. Já no ano seguinte, está de novo Messier Poivre a bordo do navio com destino a Conchichina e com a missão de estabelecer lá um entreposto. Ele utiliza 1001 artimanhas, subornos, roubos e aposta-se de mudas de canela, pimenta e outras especiarias. E vai para as Ilhas Maurício, onde ele tinha um acerto com o governador, né? Guarda esses tesouros, planta lá e segue para Manila para caçar mais mudas. Volta às Ilhas Maurício com 5 preciosas mudas conseguidas a peso de ouro e as entrega ao botânico Fusée Blé, que era diretor do Jardim de Aclimatation, Jardim de Aclimatação. Daí vem o nome aclimação, por exemplo, né, para quem não saiba. Poucos meses depois, em 1754, sai em direção às Ilhas Molucas. Por quê? O cravo vem das Ilhas Molucas. A história se repete: escorbuto, ataque de pirata, rebelião a bordo por falta de alimento. E no fim eles não podem aportar nas Molucas e acabam indo para o Timor. Ali a sorte sorri a Pierre e ele sai de lá com 3.000 sementes de noz moscada, presente da mulher do potentado local, do poderoso local. É sempre essa questão com as mulheres. Vocês lembram da história do Mélio Palheta com o café no Brasil, lá na Guiana? Também foi assim. Ele volta para as Ilhas Maurício e fica sabendo que as suas primeiras mudas morreram. E tempo depois é informado que as 3.000 sementes também não germinaram. E finalmente ele descobre que o Fusée Blé, o cara que cuidava do Jardim de Aclimatação, vinha sistematicamente sabotando o projeto dele, pago pelos portugueses, porque ele regava as mudas e sementes com água morna e vinagre. Em 1758, com 40 anos, ele volta à França, instala-se na sua cidade natal. É eleito para a Academia de Ciências, ganha o título de nobreza e 20.000 libras de prata de Luís XV. Em 1766, a Companhia das Índias francesa faliu e suas terras vão para o rei, que convida Pierre para ser o governador das Ilhas Maurício. Lá ele segue com a sua mulher, se muda agora para as Ilhas Maurício, casa-se com a Françoise Robin e vai para lá. Então logo chega, aparelha 3 naus que manda as Molucas à caça de especiarias. Oi, Dumiata. À custa de tiro, batalha, suborno, negociação, a expedição volta repletas de muda e o poder luso-holandês é definitivamente quebrado em 1772, quando os navios Île-de-France e Nécessaire voltam das expedições com milhares de mudas de moscateiro, pimenta, cravo e canela. Por prudência, as mudas são plantadas localmente, mas também nas Ilhas Reunião, Seychelles e nas Guianas, aqui em cima da gente.
Em 1778, numa linda cerimônia seguida de almoço para todos os habitantes da ilha, segundo o relato, marca a colheita da primeira noz moscada francesa, que foi levada em mãos ao rei Luís XVI. Durante o tempo que ele passou lá, nas Ilhas Maurício, Pierre Poivre criou um jardim botânico chamado Jardin de Pamplemousse, né? Pamplemousse oh meu Deus, aquela laranjona grandona amarga que os americanos tomam no café da manhã. Agora esqueci o nome dela. Enfim, se alguém lembrar, me escreve aí, por favor. Bom, ele criou esse jardim e esse jardim existe até hoje. Até hoje. É uma beleza de lugar. Entre as raridades que tem no jardim, obrigado, grapefruit, obrigado, Lúcia e Alina, grapefruit, isso é pamplemousse. Entre as belezas que tem no jardim, Jair, grapefruit, estão as Vitórias Régias da Amazônia, que ele conseguiu com navegantes portugueses. E esse jardim tem uma coisa que é quase única no mundo, olhem isso. Isso é uma ponte de rio. Passa um rio aqui embaixo e aqui em cima passava um outro rio e esse troço desmoronou. Para que não inundasse o rio de baixo, porque esse rio alimenta os lagos, eles fizeram uma ponte e o rio continuou fluindo lá em cima. Eles represaram a tempo de fazer a ponte, então nós temos uma ponte para rio. É uma coisa incrível esse lugar. Até hoje é considerado um dos jardins botânicos mais bonitos do mundo e está lá aberto para visita. Só que a relação dele com o Brasil não para por aí, na Vitória Régia. Em 1808, uma fragata comandada pelo navegador português Luís de Abreu Vieira e Silva naufragou nas costas de Goa. Alguns sobreviventes foram salvos por ingleses levados para a África do Sul, de onde embarcaram para o Brasil. Novamente a história, são atacados pela frota que os leva para Ilhas Maurício como prisioneiros. O bravo capitão Vieira e Silva não só conseguiu fugir de lá, como roubou do lindo jardim 4 moscadeiras, 4 abacateiros, 2 pés de lixia, 10 mudas de grapefruit, a toranja, 3 caneleiras e sementes de sagu. Não é o sagu que a gente come de mandioca, sagu é uma planta. Acácia, frutapão e areca, que ficou conhecido entre nós como palmeira imperial. A gente sabe desses números exatos porque a burocracia portuguesa era um negócio impressionante e registrava tudo. O destemido capitão chega ao Rio, doa suas preciosas mudas ao então rei Dom João VI, que com elas iniciou o Real Horto, depois chamado de Real Jardim Botânico do Rio. Então vejam que a história do Pierre Poivre, além de ser o libertador das especiarias, né, é o cara, ela vem influenciar até o Brasil. Mas a coisa não para por aí, não. O nosso herói, em 1772, volta a Lyon com a mulher e filhas e, após uma vida honrosa, aventurosa e profícua, morre aos 66 anos, em 1786. A sua mulher, né, se une a um grande amigo dele, Pierre Samuel Dupont, e eles escrevem um livro das memórias para homenagear o amigo falecido. E enquanto escreve, se apaixona-se, o fato é que Françoise acaba se casando com Dupont, que por serviços prestados à coroa francesa ganha o título nobiliário de Dupont de Nemours. A Revolução Francesa faz eles fugirem para os Estados Unidos, levando seu único filho, René Dupont de Nemours. Era um químico que naquela época trabalhava com Lavoisier. Na América, o rapaz inicia uma pequena fábrica de pólvora, que ele chama de Dupont Nemours.
E a gente conhece a história de como andou para frente essa pequena indústria. Essa é a história de Pierre Poivre. E já que a gente falou das especiarias, eu não poderia deixar de mostrar para vocês. Essa é a noz moscada. Aqui a fruta aberta, originária das Ilhas Molucas, até o fim do século XIX era o único lugar que a tinha, era as Ilhas Molucas, né? Aqui, vocês estão vendo que a semente é envolta por isso aqui? Isso aqui é um tempero maravilhoso chamado maci. Maci. Ele é muito mais delicado que a noz moscada. Aliás, a noz moscada tem uma curiosidade. O elemento ativo da noz moscada chama miristicina. Uma pessoa de 70 quilos, se consumir umas 15 gramas de miristicina, vai ter um barato total, né? Para que vocês tenham uma ideia, a noz moscada, o valor no mercado dela é de R$120 o quilo. O macis, que é esse tempero maravilhoso, que também pode ser encontrado seco, o valor dele é de R$700 o quilo. Então vocês veem, a noz é envolvida pelo macis, quebra-se a noz, a semente está lá dentro, e a semente é essa que a gente rala e faz o pozinho. Então já sabemos que a noz moscada tem um agregado que é o maci, que é um tempero maravilhoso. Sobre a canela, eu quero contar para vocês que existem duas canelas. Uma é a cássia, que é essa aqui, e que é, via de regra, a que a gente recebe aqui no Brasil e usa, e que é plantada aqui. A canela verdadeira é a canela do Ceilão. Olhem a diferença. Cássia, que nós chamamos de canela, e canela do Ceilão. Olhem a diferença. A cássia tem um sabor muito menor, um odor muito menor, um poder de transmitir gosto muito menor que a verdadeira canela do Ceilão. Para que vocês tenham uma ideia também, aqui as duas árvores. A cássia já descascada, vocês estão vendo? Descascam a árvore, tiram a casca, deixam secar, e com o miolo da árvore, que acaba morrendo, se faz palitos de dente. E a canela do Ceilão, que é uma árvore tisica, pequenininha, aí, ó. Oi, Heitor, oi, Maria. Bem-vindos, vocês chegaram na hora de ver a comparação entre a cássia e a canela. Tá aqui. E a gente não pode deixar de falar, já que a gente está falando das ilhas, do tempero que só é menos caro que o açafrão, né? Qual que é esse aí? Quem reconhece este tempero? Esta é a orquídea que dá a baunilha. Esses pedúnculos da orquídea, quando secos, formam as favas de baunilha. A baunilha, ela é originária do México e os colonizadores fizeram tentativas de plantá-la em Madagascar, nas Ilhas Maurício e em outros lugares. O que eles não previam, o que eles não imaginavam, é que no México essa flor ela é polinizada por uma vespinha, e sem a vespinha eles não conseguiam polinizar a flor e, portanto, fazer ela dar os pedúnculos em Madagascar e nas Ilhas Maurício. Até que um dia uma criança de 7 anos de idade foi com seu dedinho de 7 anos, pôs a mão numa flor, pôs a mão na flor fêmea e pum, estava polinizada a planta. Aí eles descobriram que o dedinho de uma criança poderia polinizar. O fato é que hoje Madagascar é o maior produtor do mundo de baunilha. As Ilhas Maurício seguem produzindo a baunilha,
E tudo isso por causa do dedinho de uma criança de 7 anos. O cravo da Índia também vem da Indonésia, da ilha de Ternate, né? Perto lá das Molucas. Imaginem que no século XVI, 1 quilo de cravo valia 7 gramas de ouro, alguma coisa aproximadamente de como R$2.100. Hoje, esse mesmo quilo custa R$50. E para que vocês saibam, na China antiga, na dinastia Han, quem fosse falar com o imperador tinha que mascar cravos antes. O cravo é um poderosíssimo antisséptico, um poderosíssimo antibacteriano. Já a pimenta do reino, que Pierre Poivre perseguiu tanto, ela foi no passado o que o petróleo é hoje, né? Ela vem da Índia, da província de Malabar, como expliquei para vocês. 1 quilo de pimenta valia no século XVI 10 gramas de ouro, né? Algo como R$3.000 o preço de mercado, e o preço hoje é de R$20. A Mirla pergunta se a vanilina pó difere das gotas em sabor, não se acha por aqui. A vanilina é o elemento essencial da baunilha, né? As gotas, na verdade, é uma dissolução em álcool da vanilina, né? Então, obviamente, essas gotinhas que a gente usa é uma solução é vanilina altamente diluída em álcool, né? E usa-se o álcool para exatamente preservar a vanilina. Você acha a vanilina? Tem alguns fornecedores, em Curitiba tem um fornecedor, ele entrega a domicílio que tem vanilina. Chama Cipra, se eu não me engano, é uma loja de ervas espetacular que tem em Curitiba e que ele vende vanilina. Ok, matamos a história de Pierre Poivre e acho que a gente pode começar a história de outro ilustre herói desconhecido da nossa história. Estão gostando? Até agora está legal? Sabemos então que graças a Pierre Poivre libertamos as especiarias de portugueses e holandeses para o mundo inteiro, né? Pessoal, usem aí o aviãozinho para convidar o povo para participar. Vamos botar mais gente nessa conversa aí. Tem mais gente que tem que conhecer os nossos anônimos heróis. Aperta o botãozinho aí, o aviãozinho, convidem os seus amigos para participar dessa conversa. A pergunta que eu faço é a seguinte: não vou fazer a pergunta, vou contar uma história. Nos Estados Unidos são consumidas anualmente 133 bilhões de latas de alimento em conserva ou bebidas. No mundo todo, algo em torno de 400 bilhões de unidades. Como é que a comida foi parar dentro da lata? Grande pergunta. Vamos começar em 1799 com Napoleão. Napoleão tinha uma preocupação muito grande em dar alimento para o seu exército. Uma das frases mais famosas de Napoleão é: um exército marcha por seu estômago. E a verdade é que teve muitas vitórias de Napoleão que foram creditadas à capacidade logística que ele tinha de fazer armas e munição chegar onde o exército dele tivesse. E foi justamente isso que, por incrível que pareça, o derrotou na invasão da Rússia. O fato é que ele estava preocupado com essa questão do transporte de comida e ele estabeleceu um prêmio na época de 12 mil francos. Para que vocês tenham uma ideia, isso é alguma coisa como $500 milhões hoje. Para quem resolvesse o problema do transporte de comida. Atraído por esse prêmio, um cozinheiro chamado Nicolas Appert, apresento o senhor Nicolas Appert para vocês. Ele tinha uma confeitaria com Grimond de la Reynière. Vocês já ouviram falar de Grimond de la Reynière,
o cara que escreveu o Almanac de Gourmand. Na nossa live sobre os livros de culinária, nós falamos bastante dele. E 50 anos antes de Pasteur, o nosso querido amigo Nicolas intuiu que se ele cozinhasse os alimentos dentro da embalagem que eles iam ser guardados, ele não só expulsaria o ar, onde todo mundo acreditava que era o ar que estragava o alimento, mas ele, sem querer, estava fazendo a pasteurização. E foi o que ele fez. Ele começou a cozinhar a comida em garrafas, como essa aqui. Essa é uma garrafa de Nicolas Appert. A comida era cozida aqui, criava-se um vácuo, né? Ele punha a tampa no vidro e tinha uma chave de pressão que segurava a tampa com o vácuo, né? Ele até criou, olha que interessante, uma autoclave. Esse é o desenho de Nicolas Appert, e essa é a autoclave que ele criou, ainda está em museu, para cozinhar os seus vidros, né? Bom, ele mandou 18 amostras, que tinham perdizes assadas, vegetais diversos e molhos que foram para o exército francês para testes em 1809. Portanto, oi Sara, como vai? Portanto, 10 anos depois que Napoleão estabeleceu o prêmio, né, Appert recebeu o prêmio com a condição, vejam que Napoleão tinha umas coisas interessantes, com a condição de que ele não patenteasse o processo. O processo tinha que ser aberto. E com o dinheiro do prêmio, ele abriu uma fábrica e escreveu um livro, A Arte da Preservação de Animais e Vegetais, por muitos anos. O governo inglês, tão logo soube do invento francês, percebeu quão grandioso era esse negócio e que a patente estava aberta, e o rei Jorge III comissionou o industrial Peter Durand para desenvolver algo parecido. Ele chamou 2 sócios, Brian Duncan e John Hall, e eles chegaram à conclusão que a lata era melhor do que o vidro por um simples motivo. A grande força militar da Inglaterra eram os navios, e vidro e navios não combinam. Então, eles desenvolveram uma lata. E eu apresento para vocês aqui a primeira lata de Duncan e Durand. As latas eram de ligas de metais recobertas por estanho por dentro, para não oxidarem, e soldadas ou com estanho ou com chumbo. Em 1813, a fábrica já atendia 13 diferentes guarnições do exército britânico. Ironicamente, uma delas era a ilha de Santa Helena, onde Napoleão foi prisioneiro por 6 anos. As colônias na África e na América deram um novo alento às latas, até porque isso resolvia um problema da viagem de navio, e as latas chegaram nas suas colônias. Nos Estados Unidos, a Corrida do Ouro de 1849, oi Luiz, bem-vindo, incentivou brutalmente o consumo de latas. E ficaram famosos os feijões em lata, né? Não tem um filme de faroeste que não aparece um faroeste sentadinho numa pedra cozinhando sua latinha de feijão. Normalmente eram os Boston Baked Beans, né? Um cozido de feijões com pernil e melado, lá da Nova Inglaterra. Com o fim da Guerra da Secessão, oi Renata, bem-vinda. Os soldados voltaram para casa habituados a comer comida em lata, e o hábito espalhou-se pelo país. Aqui eu vou abrir um parênteses. Eu quero mostrar para vocês as instruções para abrir lata que vinham numa lata. Está aqui. Cut on the top near the outer edge with a chisel and a hammer.
corte no topo, perto da borda externa, com um cinzel e um martelo. Instruções numa lata de carne em conserva de 1824. Gente, a lata era de metal, não era de alumínio. Inclusive na Guerra da Secessão, quando o exército americano distribuiu as latas para os soldados, dizia assim, se você não conseguir abrir com a sua baioneta, dá um tiro na lata. E, gente, eu juro por Deus, isso foi feito. O fato é que com isso, 50 anos depois da lata, o seu Robert Yates criou, isso daqui é o desenho da patente dele, criou o primeiro abridor de lata, que, quando fabricado, virou isso aqui. De um lado ele tinha uma ponta, onde você fazia um furo na lata, e aí você vinha com o abridor. Essa lâmina cortava mais do que bisturi. Teve muito soldado que usou abridor de lata como arma. Aí ele evoluiu para o abridor de lata cabeça de boi, bull's head, que é esse aqui. Isso ficou, já entrou no século XX, esses abridores de lata. Você encaixava e ia abrindo. Até que, em 1860, foram feitos os primeiros abridores de lata que rolavam e que são parecidos com os modernos de hoje. Então, rapidamente, a gente faz um parênteses para vocês conhecerem a história do abridor de lata, que curiosamente foi inventado 50 anos depois da lata. Então, durante 50 anos, se abria a lata com cinzel e martelo, ou com a baioneta. Bom, uma das grandes invenções foi o cloreto de cálcio, é um tipo de sal. O pessoal descobriu que isso ajudava a preservar o alimento. E é óbvio que isso também aumentou brutalmente a quantidade de sódio dos alimentos. Aí veio a invenção das latas de alumínio e esta invenção consagrou-se pelo mundo afora até chegar aos 400 bilhões de latas que são vendidas no mundo durante um ano. O fim de vida de Appert foi muito triste, porque os ingleses aperfeiçoaram a sua ideia e nenhum direito foi dado a ele. A fábrica dele incendiou-se em 1831. A esposa dele, no mesmo ano, o abandonou. Com a restauração da monarquia, Appert, aos 80 anos, foi considerado um benfeitor da humanidade, ganhou uma nova fábrica do imperador, e essa fábrica chegou a faturar 100 mil francos por ano. Com a entrada das latas nos Estados Unidos, a sua popularização foi instantânea, elas se espalharam pelo mundo, e em 1841, o nosso querido Nicolas Appert foi esquecido. Só em 1955, ele entrou para o panteão dos grandes cientistas da França e da humanidade. E a verdade, meus amigos, é que pouca gente o conhece, e é por isso que eu fiz questão de contar a história dele aqui. Esse chefe, ele era um chefe, um confeiteiro, que fez uma das importantes, talvez a mais importante invenção da história da gastronomia. Certo? Mais um herói anônimo que agora eu e mais as 30 pessoas que estão aqui conhecemos. Ok? E vamos ao último nome da nossa história. É um cara que eu vou fazer um certo mistériozinho aqui para vocês. Muito antes de Gordon Ramsay, de Jamie Oliver, da Ofélia, do Ray Kroc, o fundador do McDonald's, um quase anônimo herói da culinária, saiu da França, criou um império gastronômico na Inglaterra, antecedendo-se aos chefes midiáticos e aos fast foods. Nós falamos desse senhorzinho aqui. Essa é outra figura que ninguém conhece. Alexis Benoit Soyer nasceu em 1810 na França. Aos 11 anos era aprendiz de cozinha no Palácio de Versailles, junto com seu irmão.
na Segunda Revolução Francesa, em 1830, fugiu para Londres com o irmão, e o irmão, que já era chefe, foi ser chefe da cozinha do Duque de Cambridge, e ele foi ajudá-lo. Em 1836 foi fundado o Reform Club, um clube para cavalheiros que é tão comum em Londres, né? Ele foi fundado por membros do Partido Liberal e era considerado um dos mais luxuosos, se não o mais luxuoso da cidade. Para localizar vocês do que é o Reform Club, na história do Volta ao Mundo aos 80 Dias, Phileas Fogg, né, o lendário personagem da Volta ao Mundo, é um sócio do clube e toda a história nasce numa aposta que ele faz com seus amigos sócios do clube. Tanto é que ele parte e volta à porta do clube, né? Bom, Soyer alia-se ao arquiteto desse lindo prédio, que se chamava Sir Charles Barry, e planeja uma cozinha jamais vista até então, muito parecida com aquela cozinha que Jorge VI fez, que a gente falou há 2 lives atrás, né? Olha os detalhes da cozinha do clube. Um motor de 3 cavalos aquecia a água quente para a cozinha, ao mesmo tempo que encanamentos levavam a água quente sob mesas de metal para manter a comida aquecida até ser servida. Então a gente tem, olha, aqui a planta da cozinha, detalhes, tudo desenhado por Soyer. E aqui as peças especiais que ele criou para a cozinha. Vejam as mesas aquecidas para manter a comida quente, os fogões, o layout da cozinha. Vocês veem que ela lembra muito a cozinha de Carême no Royal Pavilion. Ela é mais ou menos da mesma época, né? O gás de iluminação foi desviado para abastecer os novíssimos fogões a gás, permitindo pela primeira vez que fogões e fornos tivessem a temperatura controlável. Também pela primeira vez, o citado motor impulsionava enormes exaustores para retirar a fumaça e o calor da cozinha. Até então, nunca ninguém tinha pensado nisso. Bom, essa e outras centenas de invenções marcaram a passagem dele pelo clube, que atingiu o ponto mais alto e ele se tornou muito conhecido quando ele fez um café da manhã para 2.000 pessoas na coroação da Rainha Vitória, em 1838. E criou algumas receitas, como Lamb Cutlets Reform, receita que está lá no blog, costeletas de carneiro, e estão no cardápio do clube até hoje, né? E um molho, o molho de sultana, o molho de uva passa, a receita também eu pus no blog para vocês, que foi um sucesso tal que ele começou a vender engarrafado e ele criava pequeninos livros de receita que acompanhavam o molho. Aí, em 1847, aquela praga que liquidou as batatas da Irlanda e gerou a grande fome dos 7 anos, que, entre outras coisas, fez 1 milhão de irlandeses emigrar para os Estados Unidos e outro quase 1 milhão simplesmente morreu. Soyer, para ajudar, inventou um sistema de cozinhas móveis em Dublin que servia sopa e pão a 26.000 pessoas por dia. Ele adaptou uma grande quantidade de carruagens puxadas por cavalo que circulavam pela cidade e conseguiam produzir sopa em menos de 1 hora. Jornais da época estimaram que foram servidas mais de 1 milhão de porções de sopa ao ano pelas cozinhas ambulantes de Soyer. Era isso aqui que ele criou. Olha, isso já é uma foto, né? Que na época já existia fotografia e ele salvou sabe-se lá quantas vidas. A experiência de Dublin levou a querer fazer um fogão que pudesse ser transportado para qualquer lugar. Ele percebeu que a questão de transportar o fogão podia ajudar muita gente.
E ele dizia que o fogão portátil dele enfeitaria a cozinha dos ricos e resolveria o problema dos pobres. E ele criou o Magic Stove, que é isso aqui. Era um fogão onde a fonte de calor ficava num lugar, a querosene, e ela passava o calor para o outro lugar, para não passar o gosto na comida. Isso é a foto de um Magic Stove disso aí. O sucesso do Magic Stove dele foi tamanho que ele foi vendido até o século XX. Olha que coisa. Em 1850, ele briga com a direção do Reform Club e pediu demissão em 51. E aí, com vistas à grande exibição do Crystal Palace, que era uma exposição universal, ele aluga a Gore House. Só para vocês terem uma ideia, a Gore House é onde hoje está o Royal Albert Hall. Para quem foi em Londres, vocês sabem o tamanho que era isso. E ele cria o primeiro fast food da história da humanidade, o Soyez Symposium of All Nations, uma fantástica praça de alimentação que podia atender 5.000 pessoas no mesmo dia. Olha o lugar. Isso não é uma foto, é uma concepção artística do que era o simpósio de Soyez. Oi, Silvia. O primeiro fast food do mundo. E aqui a gente tem um folheto que dizia algo como: Dinner in the Temple of Danai. Almoce no templo de Danai. Jante no templo de Danai. Almoce na Câmara Histórica. Supper, né, a ceia, nos domínios do Rei do Gelo. E coma e beba em qualquer lugar. Uma vez que a nossa área é grande o suficiente para que você possa comer nela a semana inteira sem repetir de lugar. E aqui ele fala do French English Dinner for 2:00, aí tem música de coral, aí tem o simpósio-orama, aí o jantar anglo-francês, aí as mesas de hotel e por aí vai. Você pagava 1 shilling para entrar e mais a comida que você quisesse comer. Ele usou o simpósio para divulgar o fogão a gás. Ele acreditava muito no fogão a gás, ele tinha toda a razão. E ele fazia questão de assar porcos e cabritos todos os dias para mostrar ao povo como os fogões a gás eram econômicos e rápidos. Aqui eu vou abrir um parênteses, né, porque nós estamos falando aqui de 1850, o fogão a gás chegou no Brasil em 1911 e também não foi aceito. Esse é um anúncio de 1911 tentando vender o fogão a gás. A companhia fazia instalação gratuita, dava manutenção e limpeza por 2 anos. Custava algo como 90 contos de réis, algo parecido com 5.000 reais. E aqui ele dá as vantagens: asseio, conforto, comunidade, utilidade, economia. E os outros fogões têm cheiro, dão trabalho, fazem fumaça e tal. Mas o pessoal tinha muito medo do gás. Aí a Sociedade Anônima de Gás do Rio de Janeiro fez um anúncio tentando associar o fogão a gás com a moda. Então, ele faz o fogão a gás e uma senhora, que aparentemente não tem empregada, vestida com jupe culotte. Eu vou explicar o que é para vocês já isso aqui. Mostrando que o fogão é a última moda. Isso é de 1911. O jupe culotte foi lançado. O jupe culotte era uma saia que parecia uma calça larga. Foi um escândalo no Rio de Janeiro. Isso é um anúncio de jornal de uma senhora que saiu de jupe culotte. E olha a multidão atrás dela. Ela teve que se refugiar numa loja para não ser linchada, porque diziam que as mulheres estavam se vestindo de homem. Mas o fato é que eles fazem um anúncio tentando associar o fogão à última moda. Olha que interessante que foi o lançamento do fogão a gás no Brasil. Certo?
Pronto. O fato é que o simpósio fale, o nosso querido Soyer era um grande inventor, mas um péssimo administrador. Ele fale com uma dívida de 7 mil libras, que é da época, né? Que é aproximadamente $500 milhão. Em 1853, inicia a Guerra da Crimeia entre a Rússia e a Turquia, a França e a Inglaterra do outro lado. A Florence Nightingale, a mãe de todas as enfermeiras, apareceu nessa guerra. E ela descrevia essa guerra como uma calamidade sem paralela na história das calamidades. Milhares de homens morriam não por tiros, mas devido à péssima logística, seja de comida, seja de assistência médica. Ela organizou uma força-tarefa que constituía de 38 enfermeiras que passaram a atender as necessidades de saúde. E o secretário de guerra inglês, Lord Panmure, convocou Soyer para ajudar Florence Nightingale. E ele organizou uma espécie de chef sans frontières, não, chefe sem fronteiras. Ele aliou todo o conhecimento adquirido na fome de 7 anos com a tecnologia desenvolvida para os Magic Stoves e criou as cozinhas de campanha do exército. Eram cozinhas ambulantes, novamente o conceito de movimento. Olha, as cozinhas, Soyer's Kitchen for the Army. Era uma carruagem que tinha os fogões, cozinhas, provisões, suprimentos, e ele levava comida para qualquer lugar da guerra. E aí ele pegou o Magic Stove e adaptou para entrar dentro da carruagem. E a verdade é que esse já era chamado de Fuel Stove. E eles eram tão eficientes que eles foram usados pelo exército inglês, pelo exército turco, até o século XX. Até 1990, os exércitos ainda usavam os Magic Stoves do nosso querido amigo. Então tá aí, um chefe que foi uma celebridade muito antes de Ofélia, de Gordon Ramsay e de outros. Ele vendeu e licenciou seus produtos muito antes de Nigella e Jamie Oliver. Ele criou uma praça de alimentação antes do mundo sequer pensar em shopping center ou em McDonald's. E não bastasse tudo isso, mudou a história das guerras, na verdade mudou a história com as suas invenções contra a fome e a racionalização da comida. E para finalizar, ainda foi um dos maiores, se não o maior incentivador e divulgador dos fogões a gás. Eu não podia deixar de homenagear esse grande cara. Oi, Manu, bem-vinda. Alegra, bem-vinda também. Então, meus amigos, estão aí. 3 grandes heróis da gastronomia, 3 histórias que eu acho que vocês não conheciam. Não tenho certeza se já conheciam ou não esses 3 grandes heróis e os seus feitos, mas se a gente olhar para a nossa cozinha, para a nossa prateleira de temperos, para o nosso fogão, para a nossa despensa, nós vamos ver que nós estamos cercados de produtos e itens e utensílios que o trabalho desses 3 heróis permitiu chegar até nós. E pronto. Era a história que eu queria contar para vocês, desses 3 grandes heróis, desses 3 soldados anônimos da culinária, da gastronomia, que agora não são tão anônimos assim, porque tem um grupo de gente que conhece a história deles e sabe quão importantes foram eles para a história da gastronomia. Muito bem, meus amigos, vamos ficando por aqui. Quero ouvir os comentários de vocês, eu quero ler os seus comentários. Se vocês tiverem sugestões para um próximo Era a Vez, a live, sim, Manu, a live fica disponível no meu portal. Assim que a gente terminar aqui, eu coloco no portal e aviso. Ela fica tanto no Insta
como no Insta, ela fica lá e, por um dia, e no meu portal para sempre, a qualquer momento você pode ver. Tá? Se vocês tiverem sugestões ou ideias para um próximo Era Uma Vez, terei o maior prazer em tentar desenvolver o assunto para vocês. Se vocês não tiverem nenhuma sugestão, nenhuma ideia, eu desenvolvo alguma coisa interessante e trago aqui na quarta que vem. Nesse meio tempo, se vocês quiserem ver uma interessantíssima receita de salada de lentilhas, no domingo, 11h30, no Nós da Cozinha, também no Instagram, nós vamos estar fazendo essa deliciosa salada de lentilha. A história do sal. Conto a história do sal para vocês. O sal tem uma história bem comprida e bem interessante. O sal foi até moeda já em alguns países, né? Pode ser uma coisa interessante a gente escolher uns 3 ingredientes e contar a história dele. Obrigado, Manu. Boa ideia. Ok? Estamos feitos? Gostaram? De novo, isso chama Era Uma Vez. Se tem um dia que isso daqui Era Uma Vez de verdade, foi hoje. Era uma vez a história de 3 grandes heróis anônimos. Então a gente vai ficando por aqui, pessoal. Um beijão para vocês. Fiquem em casa, fiquem com saúde, fiquem com Deus. Tchau! Até domingo no Nós na Cozinha ou quarta que vem no Era Uma Vez. A qualquer momento no meu portal www.branolerner.com.br. Tudo que a gente está fazendo está reunido lá para que vocês possam assistir a qualquer momento. Beijão, tchau!